Atropelo na Ponte Preta, liderança isolada. E análise do comentarista Luciano da Casa. Vamos lá, Diogo Medeiros. Nação Azul, sensacional o Paulo Pessolano. Faltou até espaço para eu anotar aqui tanta coisa importante que eu acho que o Paulo Pessolano falou, tá? Então, não é menosprezando a Ponte, mas eu vou passar com mais velocidade as questões pontuais do jogo, porque eu acho que tem coisas mais importantes a serem ditas. Cruzeiro não começou bem, Paulo Pessolano reconheceu, o time começou lento, começou devagar, jogando curto, com muita dificuldade, principalmente por causa do gramado, chuva, depois cresceu no jogo, foi soberano, teve muita qualidade, ressaltou a competitividade várias vezes e já começou a falar desse termo aí. Quando na rodada passada o time já tinha garantido o acesso e com isso é difícil manter o foco dos jogadores. Mas mesmo assim esse foco aconteceu, o resultado mostra, o Cruzeiro goleou a Ponte no qual está viva na competição, vale a vida, disputando o G4, mas mesmo assim o Cruzeiro encaixou o futebol e amassou ela. Agora, Diogo, eu vou até um pouco aqui na ordem cronológica, justamente porque é muita informação. Abaixa seu retorno aqui que tá vindo aqui pra mim aqui. O que acontece? Primeira coisa, ponto importante da partida. Ele falou do Rafa Silva, quando perguntaram pra ele. Falou que se ele continua. Primeiro, falou que é um jogador diferenciado, é um jogador potente que tem muitos gols. Mas faltam ainda um mês, 6 jogos, ele ainda não sentou com a diretoria do Cruzeiro para conversar. Mas é uma pergunta que a gente já sabe a resposta. É lógico que o Paulo Pessolano ia falar algo nesse sentido. É um excelente líder. Nunca que vai falar assim, ah não, esse cara não fica. Não existe essa possibilidade. Não por falta de caráter nem transparência. É porque tem um momento certo, a hora certa para dizer as coisas. Ok? Mas Rafa Silva só passando um jogador importante, um jogador técnico, é acima dos demais companheiros com essas características, mas precisa de sequência na temporada. Essa sequência falta desde a época que o Cruzeiro contratou. Ele não machucando e tendo ritmo de jogo, é um baita jogador, sabe fazer gol, sabe jogar infiltrado, sabe jogar pelas laterais. Ok, quero ir além disso agora, tá, Diogo? No caso Já, que aí eu não vou seguir a ordem cronológica aqui não, para seguir os exemplos pontuais que ele falou. Teve o caso de indisciplina. Paulo Pessolano perfeito na coerência. Primeiro, foi sincero, transparente. Realmente o Já errou. É normal no futebol. Olha que interessante. Primeira coisa, ele falou, eu já errei muito como jogador de futebol, mas é um ótimo jogador e como pessoa também, é bacana, é uma pessoa interessante, é uma pessoa de grupo e por aí vai. É interessante que o Paulo Pessolano não inflama a discussão, mas apesar do Já ser importante no elenco, como grupo e tecnicamente, merece ser punido para servir de exemplo. Porque se o Paulo Pessolano não faz isso, ele perde a liderança. Se ele perde a liderança, ele pode ir embora, tem que chamar outro, né? Porque o primeiro a rodar quando as coisas não funcionam é o líder, no caso, é o treinador. Então, mesmo ele entendendo a situação, tem que servir de exemplo para os demais. Esse exemplo dos demais, o Paulo Pessolano falou uma coisa muito interessante. Eu vou fechar a competitividade e deixar esse por último, quando ele fala só uma questão, tá? Ele queria que todo mundo jogasse, mas vai jogar o melhor, encaixando também com a característica do adversário, né, Diogo? Porque às vezes o jogador tecnicamente pode ser superior em algum fundamento, mas para a equipe ou pela deficiência do adversário, vai encaixar melhor um outro jogador. Então é importante ele ter essa analogia, esse contexto todo amarrado, e ele é muito justo, né? Eu vou fechar aqui falando no maior ponto de reflexão, ok? Quando ele fala o seguinte, zona de conforto, não, falta um mês, falta 6 jogos, ele quer jogo a jogo, a equipe com agressividade. Perguntaram pra ele, vai bater recorde? Ele falou, eu não penso nisso. Se cada jogo fizer bem feito, isso vai ser a consequência. E ele não cai em contradição, que esse discurso é desde lá de trás. Agora, entra a palavra-chave sensacional, Paulo Pessolano, quando ele fala o seguinte, já estou avaliando uma questão que é o seguinte, eu quero jogador com a cabeça forte. Ou seja, não adianta só saber jogar a bola.
Quantos exemplos podemos ficar falando aqui até amanhã de jogador que tem potencial, mas não tem cabeça, ferra ele e ferra a equipe. Então o que o Paulo Pessolano deu um recado? Ele ainda complementou, falou o seguinte: ano que vem é uma competição que nós vamos ter muita dificuldade. Então a parte, né, quando ele fala cabeça, é a parte comportamental e psicológica do atleta conta muito. Então já está dando um recado para o restante da competição que não existe zona de conforto, mantendo a mesma coerência desde o início, quando ele fala que eu sou uruguaio, não gosto de perder nem amistoso e para o ímpar, beleza? O recado para os jogadores do Cruzeiro, né? Igual o empresário do Canezinho falou que não teve oportunidade, só se foi no Atlético Paranaense. Aqui já falei que teve até mais do que deveria, beleza? Parte técnica pode oscilar, mas várias partidas, principalmente depois da lesão, ficou arrastando em campo. A equipe competindo e parecendo que estava treinando. Eu segurei a onda, o Diogo sabe aqui, eu falo, não vou falar muito isso não, para não criar um clima ruim, mas tá me dando ranço de ver, beleza? Até os atacantes se doando mais. Então, eu tô dando o exemplo dele que vale para os demais. Para de transferir responsabilidade do insucesso seu para os outros. Paulo Pessolano, além de ser um cara com coragem, é justo e deu oportunidades para todos. Quem não agarrou a oportunidade é problema de cada um, beleza? Bate no peito e assume as consequências, a responsabilidade. Essa consequência, essa responsabilidade, que fica o recado para os demais companheiros, que às vezes são jogadores com pouca expressão nacionalmente, deslumbram demais, um time como o Cruzeiro, faminha demais. Hoje em dia o futebol é profissional, aquela história de boleiro acabou, né? O cara tem que se cuidar dentro e fora de campo, tem que descansar, tem que alimentar, tem que treinar, justamente porque o corpo é uma ferramenta de trabalho. Então que o exemplo do Jajá, por exemplo, não se repita mais no elenco, e eu apoio o Paulo Pessolano tirar do elenco qualquer jogador sem exceção nenhuma. O forte do Cruzeiro foi justamente porque é um time vibrante, é um grupo, é unido, é um time que tem intensidade, que eu já falei várias vezes que é a palavra que resume a temporada do Cruzeiro. Então, sensacional o desempenho de hoje, sensacional o desempenho da equipe. É um campeonato difícil, a gente tira o Cruzeiro da competição que está com 71, tem Grêmio com 53, Bahia 52, Vasco 48, Londrina 45, Ituano 44, desespero total. É um campeonato equilibrado, como muitos previam de ser a Série B mais difícil da história. E só valoriza o trabalho do Cruzeiro, que foi muito acima da curva, lidera todos os indicadores, maior gols, menor sofrido, melhor visitante, melhor mandante, então por aí vai. Parabéns a todos e continuem com essa pegada até o final, mesmo porque a nossa história tem vários exemplos como esse, como 2013, 14, 2003, que quebramos todos os recordes possíveis. Então, pé no chão e já sim planejando 2023 já, porque o ano de 2002, graças a Deus, dentro e fora de campo, funcionou muito bem.